dizer que eles montavam as casas, colocavam números nas peças, desmontavam para depois montar em outro lugar. Sim, Giovana. Por isso que essas casas em Chaimel eram chamadas de pré-moldadas. Legal, né? Ô, Giovana, e sabia que eles não utilizavam nenhum tipo de prego, nem parafuso? Era tudo encaixado. Os meus antepassados eram muito inteligentes. Fritz, eu já vi umas casas dessas. Elas são tão bonitas. Ah, são, Giovana. Só que não tem mais muitas dessas por aí, não. A minha oma dizia que eles perderam a memória e o patrimônio. Você me deu uma ideia, Fritz. É? Vamos visitar uma casa em Chaimel? Não. Quer dizer, isso também. Mas eu decidi que quero ser arquiteta. Uau, que legal, Giovana! Vou fazer casas e preservar as construções antigas de Guabiruba. Giovana, você é minha heroína. Grazie. Mas, para eu chegar lá, primeiro temos que aprender mais sobre esse assunto. Com certeza. E eu já sei onde podemos começar. Nossa, Fritz, a casa em Chaimel que você me mostrou, ela realmente não tinha nem pregos e nem reboco. Pois eu te disse, Giovana, que não ia ter prego nenhum. Mas sabe quem pode falar mais sobre esse assunto? Quem? A nossa convidada. Sim, amigos, no episódio de hoje nós vamos falar de um assunto muito legal e especial. Vamos falar sobre arquitetura. E a nossa convidada de hoje é muito entendida do assunto. Vamos receber, então, Ariana Imhoff. E willkommen, Ariana. Bem-vinda! Como é que era Guabiruba quando os primeiros colonizadores aqui chegaram? Tinha alguma estrutura? A história da Guabiruba está entrelaçada com a de Brusque, né? Que, com a direção do barão Maximilian von Schneeburg, né? Que ele foi fundador da colônia de Itajaí, que trouxe os primeiros imigrantes para a nossa região. E os primeiros imigrantes que aqui chegaram, eles encontraram mato, floresta, né? Vegetação nativa. E até tem relatos que encontraram índios, que encontraram índios na nossa região. Que interessante. Segundo o seu Max, professor de História. Sim. E Ariana, como era feita essas divisões dos terrenos e a instalação das casas dos imigrantes? A divisão desses terrenos, quem fez foi o barão Maximilian, que dividiu, né, para cada família que chegava, ele que dividiu e locou as pessoas nos seus bairros, que posteriormente se tornariam bairros. E as primeiras casas que se tem relatos, né, eram chamadas as choupanas. Essas choupanas, elas eram feitas de folhas de sapê, bem inclinadas, né, com o piso de chão batido. E esses terrenos, eles eram grandes ou eram pequenos? No começo eram terrenos bem grandes, né? Eram até de 75 hectares. E depois, na nossa região, principalmente Guabiruba, eles reduziram de 20 a 30 hectares, que são tornos de 200 mil a 300 mil metros quadrados essas áreas. E outra coisa, qual a relação que se estabelecia entre os colonos e a natureza? Isso mudou? Mudou bastante. Os colonos, quando eles chegaram aqui, eles viviam da plantação, né, da agricultura. Eles plantavam milho, aipim, batata, para o seu próprio sustento. Cultivavam vacas, galinhas, para reduzir. Então, tipo assim, eles viviam para plantar o que se comia. E isso, hoje em dia, mudou completamente. É verdade. Quais será que eram as primeiras construções
as estradas, os locais da cidade? As primeiras localidades habitadas da nossa região foram o Lajeado Alto, a Planície, São Pedro, Centro, Pomerânia e Aimoré. E Ariana, quais são os principais estilos arquitetônicos de Guabiruba? Eu acho que nós não temos um estilo arquitetônico predominante, né? Eu acho que nós temos modelos construtivos que foram evoluindo com o passar dos anos e com os materiais que utilizamos para fazer as construções. Que nem o pessoal gosta de dizer do estilo enxaimel. Na realidade, não é um estilo, e sim um método construtivo, né? Com a madeira, que faz a parte da estrutura da casa, com algum tipo de fechamento do local, argila, cerâmica, conforme iam fazendo. Então, a estrutura fica à mostra, né? E com o passar dos anos, eu acho que foram melhorando os materiais, começaram as olarias, né? Então, não começou mais a usar a madeira como estrutura, e sim o próprio tijolo, né? Que se a gente olhar, eu acho que 50% das casas nos anos 80 ali foram feitas desse tipo. Todo mundo tem alguma casa 7 metros de frente por 10, com telhadinho, 2 águas com a varandinha na frente. Se for olhar, passar pelas ruas principais da Guabiruba é o que a gente encontra bastante. Eu lembrei da casa do meu avô. Era bem assim? Sim. A gente entrava na porta da frente e conseguia ver a porta lá dos fundos. Conseguia ver fora a casa, né? E o quarto deles ficava na frente e a sala também. Isso. Mas a cozinha e o banheiro ficavam lá no fundo. Isso. E depois, com o passar, começaram a fazer 4 águas, esse mesmo modelinho de casa, né? Com laje no beirado, já é um... E hoje em dia nós temos vários estilos arquitetônicos na Guabiruba. Nós temos estilos modernos, contemporâneos, né? Com a estrutura do telhado embutida nas platibandas, né? E assim agora, com o passar, eu sempre digo que vai evoluindo os materiais, que vai sendo feito o tipo de construção. Tanto os modelos de casas tradicionais, quanto as áreas rurais, têm perdido muito espaço, né, arquiteta? Tem perdido muito espaço, sim. As casas tradicionais tinham uma casa com um lote muito grande, né? As áreas rurais maiores ainda, mas com o adensamento populacional cada vez foram reduzindo mais. E hoje em dia a gente tem um fator muito forte que é a verticalização, né? Para aproveitamento melhor das terras, que como estão caras, com escassez, e para aproveitar melhor a infraestrutura que o centro proporciona. Para menos locomoção, para menos tudo, partimos para a verticalização, para todo mundo poder usar essa infraestrutura mais central, para menos deslocamentos de carros e essa situação. Mas mudou bastante, sim. E Ariana, como podemos equilibrar a modernização com a preservação? Boa pergunta. Eu acho que a modernização e a preservação depende de cada um. Eu acho que se cada um fizer um pouco, não esperar grandes obras do poder público, mas sim começar dentro de casa, né? Economizando energia, né? Hoje em dia já temos na construção essas placas, vários métodos construtivos para economizar energia. Eu acho que temos que reciclar o lixo, materiais, fazer essa separação do lixo dentro da sua própria casa, economizar água, ter um outro sistema de captação de água, coletar água da chuva para lavar carro, lavar calçadas, né? Ter esse aproveitamento. E eu acho que depende de cada um. Se todo mundo fizer um pouquinho, pequenas atitudes, a gente consegue preservar muito. Tá passando na rua, caminhando, vê um papelzinho, recolhe, joga no lixo. Eu acho que são pequenos gestos que fazem isso. E como a arquitetura em Guabiruba, ela contribui para o turismo na cidade. E quais são as construções legais para a gente visitar? As casas em Chaimel, né? As casas que foram feitas do método construtivo em Chaimel, é um grande atrativo, mas elas não são abertas ao público, são de propriedades particulares. Aí a prefeitura agora acabou comprando uma casa, a Casa Scheffer, no bairro Aimoré, né? Está no processo de reforma e ela vai abrir o Museu da Imigração Alemã. Então, logo, logo teremos aí uma atração para as pessoas poderem usar, a desfrutar da cultura. Temos também no Lajeado Alto, né, o Museu da Ítalo-Guabirubense. E a capela, uma das capelas mais antigas da região, né, a Imaculada Conceição, que foi construída em 1876.
Você conhece, né, Giovana? Isso é tão lindo, Fritz. Ah. Você já vai lá? Eu vou com você, né? Aprendemos bastante coisa, né? Muito legal hoje, Fritz. Vamos anotar tudinho pra gente não esquecer. É verdade. Eu aprendi tanta coisa hoje. Giovana, quando você se tornar uma grande arquiteta, você poderia fazer para mim uma casa em Chaimel bem bonita, bitte? Claro, eu vou cuidar da natureza, da tradição, das indústrias. Ah, a minha mãe ensinou uma palavra sobre isso. É coexistência. E o que isso quer dizer? Coexistência quer dizer, Giovana, que duas coisas diferentes podem viver juntas, em harmonia, uma respeitando a outra. Mamma mia, que lindo, Fritz! Coisas diferentes, tradição e modernidade. Ou como você e eu.